Olá! Nós vamos ver hoje um assunto complexo e forte, que se trata de como vencer a Jezabel. Todos já ouviram falar sobre Jezabel e nós vamos ver, na verdade, que é a atuação de um espírito influenciador através da mulher. Jezabel era alguém que incitava o seu marido ao mal. Diz 1 Reis 21:25. Ninguém foi como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então Jezabel, ela era alguém que não reinava diretamente, mas ela influenciava através do seu coração perverso, através do seu coração mau, ela reinava indiretamente. O que acontecia? Acabe era um homem que se beneficiava, ele se privilegiava de algumas maldades que Jezabel fazia, como o caso da vinha de Nabote, onde ela usava das suas astúcias e maldades para conseguir o que queria para si e para os seus. Então, as ferramentas de Jezabel são a difamação, a astúcia, a dissimulação, a articulação, o egoísmo, a calúnia, a manipulação e a mentira. Porém, ela se faz de alguém extremamente religiosa. Você vai ver que no início ela era alguém influente na região e na religião sobre Israel, na cultuação a Baal. Mas quando Elias, ali pelo Espírito Santo, destrói o culto a Baal, então ela se faz de uma, religiosa, calma, debaixo aparentemente dos princípios judaicos. E ela então começa a usar os princípios judaicos para prejudicar e lesar pessoas. Então, a acusação, o espírito de acusação, o espírito da maldade é o que prevalecia sobre aquela mulher. E você vai ver isso como ela articula para conseguir a vinha de Nabote. Ela pregou um jejum, como era algo comum aos judeus, né? Ela escreve uma carta e ela contrata pessoas para dizerem que Nabote tinha blasfemado contra Deus, e ela começa a usar a própria lei de Deus para cumprir com as suas maldades contra quem ousava se colocar no caminho dela. Então esse é o espírito de Jezabel, que é a maldade do coração que influencia atos e pessoas. E geralmente o espírito de Jezabel, que é uma lógica, vai sim se manifestar por uma mulher em cima de pessoas ao seu redor, ou homem, ou esposo, ou liderança, porque ela articulou, e ela chamou os anciãos e os nobres. Você pode ver em 1 Reis 21:8, Então ela era alguém que articulava, mas sempre por trás de cada atitude dela havia uma astúcia. Nunca eram puras as suas intenções, nunca eram 100% puras. Ela sempre tinha um propósito mau por trás de cada ação. Então, o que era comum e as pessoas viam como comum, ela já se programava, na verdade, para causar um mal a alguém ou privar alguém de um benefício. Isso é muito sério. E nós vamos ver hoje juntos aqui na Bíblia como vencer Jezabel. Como essa Jezabel foi vencida. Como uma mulher que usa da astúcia, que é tão articulada, que é mentirosa ali e manipula tudo e se faz passar pelo que não é aquilo realmente que estava no seu coração e sempre está gerando dano a alguém. E nós vamos ver que sobre Jezabel há uma sentença.
os cães comerão a carne de Jezabel. Isso é muito triste, porque toda mulher que não procura se limpar, que não procura se livrar da ação desse espírito, de ser uma mulher manipuladora, dominadora, maligna, astuta, maldosa, dissimulada, caluniadora, né? Uma religiosa, toda mulher que opta em permanecer dessa forma, o que vai acontecer? Os cães comerão a carne de Jezabel. São mulheres que terminam a vida atormentadas, enlouquecidas, totalmente fora de si. Então, às vezes você conhece uma pessoa, né, que aparentemente durante a vida dela inteira, ela fez mal, ela prejudicou pessoas, ela se julgava, né, estar vencendo, estar passando por cima de pessoas para conseguir o que queria, e mentia, e difamava, e articulava, e prejudicava pessoas, e fazia o mal, e aparentemente aquela pessoa se deu bem a vida inteira. Jezabel aparentemente se deu bem, ela estava no reino, ela estava reinando. Porém, presta atenção, os cães comerão a carne de Jezabel. São mulheres que terminarão a vida em tormentos. Os cães comerão a carne. Quer dizer, o que são esses cães? Simbolizam demônios, né? O que é a carne? A carne simboliza toda a estrutura. Então, tudo aquilo que ela criou, né? Tudo aquilo que ela alcançou, na verdade, demônios, né? Infelizmente, terão legalidade sobre ela e estarão ali. Por isso que você vê mulheres atormentadas, enlouquecidas, que nunca foram capazes de perdoar, nunca foram capazes de reconhecer que erram, que nunca foram capazes, né, de agir com o bem 100% no seu coração, que prejudicaram famílias, influenciaram negativamente o esposo, plantando ódio nos filhos, plantando ódio no cônjuge, colocando irmão contra irmão, né? Lançando contendas, brigas e causando divisões e tormentos com mentiras, com dissimulações. E você vai aparentemente achar que, poxa, essa pessoa se dá bem sendo assim, mas não. Há uma sentença sobre Jezabel. Os cães comerão a carne de Jezabel. Então elas, pelo excesso de maldade, pelo excesso de amargura, pelo excesso de mal que praticaram em toda a sua vida contra pessoas, contra filhos, contra parentes, contra amigos, né? Pessoas próximas, pessoas distantes, pessoas que elas só visavam prejudicar por causa de maldade, por causa, né, da impureza do seu coração, o que vai acontecer? Os demônios passam a ter legalidade e passam a atormentar a vida daquela pessoa, né? E comem mesmo, né? Comem a estrutura, o que é a paz, comem a tranquilidade. Então, geralmente se tornarão mulheres perturbadas, irrequietas, atormentadas, enlouquecidas, sem paz. Por quê? Porque são incapazes de perdoar, são incapazes de reconhecer que erram e são incapazes de pedir perdão. E nós vamos ver aqui como vencer esse espírito de Jezabel. Primeiro, você vai ver que foram eunucos que fizeram isso. Né? O que é o eunuco? Eunuco era um homem desprovido, ele tinha sido cortado, né? O órgão genital dele, então ele era um homem desprovido de desejo sexual, né? Então, o que acontece? Somente homens realmente racionais, que eu diria assim, né, pensam aqui com o crânio mesmo, terão condições de vencer e derrubar esse tipo de mulher que é extremamente astuta e maldosa. Como ocorreu isso? Naquele momento, diz então, a ordem veio: lançai Jezabel do alto. Então, o que aconteceu? Jezabel tinha sido o quê? Levantada, ela era a rainha.
E naquele momento, o que acontece? Vem a ordem, então, lançai-a daí abaixo. Então, a primeira coisa que deve ser feita para vencer Jezabel é tirar-lhe o poder. Ela estava no trono, ela estava reinando, ela estava ali manipulando, então, tirai-a, lançai-a daí abaixo. E realmente, somente aqueles eunucos tiveram a coragem e a força para fazer isso. Por quê? Porque as mentiras, as dissimulações, as enganações sempre seriam capazes de influenciar e interferir em qualquer atitude com relação a elas. Mesmo conhecendo o mal que ela fazia, o coração dela, como articulava e era capaz de fazer o mal ao próximo, todavia ninguém se movia, a não ser Elias, que era um homem de Deus, e agora esses eunucos lançam Jezabel abaixo. Segundo, o sangue de Jezabel é salpicado. O que é isso? Tirou o poder e deixou o sangue derramar. O que é o sangue derramar? O sangue derramar é a dor. A dor purifica a alma, né? O derramar do sangue simboliza realmente aquilo que é a ferida causada. Por quê? Ela não era onipotente, ela não era onipresente, ela não era a dona do mundo, embora ela se julgasse ser a dominadora, a poderosa, a gloriosa, mas não. Infelizmente, é necessário deixar o sangue derramar. O sangue derramar, eu não falo no sentido físico, eu falo no sentido espiritual, assim como os cães acabam comendo Jezabel, que é o tormento que Satanás lança sobre esse tipo de mulher, mas o sangue derramado é não tenha compaixão, deixa a ferida sangrar, porque na verdade é no reconhecimento, na humilhação, lançai-a para baixo, que ela vai repensar os seus atos. Há muitas pessoas que são extremamente egoístas, maldosas, amaldiçoadoras, tratam mal a todos. Por quê? Porque sempre tem dó dela. Ah, não, ela é assim mesmo. Então ela xinga todo mundo, ela humilha todo mundo, ela maltrata todo mundo, ela faz o mal com todo mundo. E enquanto as pessoas têm dó, ela nunca vai mudar, nunca vai ser uma pessoa grata, nunca vai ser uma pessoa realmente transformada. Então, o fogo acrisola o ouro. Então, para haver uma purificação, precisa sim passar pelo sofrimento. Muitas vezes você vê pessoas que a família não suporta mais viver junto, se afasta e deixa só. O certo é, quando esse sangramento ocorre nesse tipo de pessoa e de mulher, é para ela o quê? Se arrepender, se conscientizar, poxa, eu fui má, eu fui uma mulher maligna, eu fui uma mulher contendeira, eu fui uma mulher odiosa, eu plantei o ódio, eu fui invejosa, eu maltratei, eu humilhei, mas não. 70% dos casos, esse tipo de mulher acaba se vitimando e se colocando como a coitada que não era digna de estar passando por aquilo e que todos são errados, porque a maldade está nela, ela é incapaz de reconhecer o próprio erro. E isso é triste, mas o que aconteceu? Para tirar o poder de Jezabel, deixa sangrar. Né? Terceiro lugar, Jeú a atropelou. Isso é forte, né? O que é? Passe por cima. Se você ficar... Jezabel, ela quer dominar. Ela quer que as pessoas continuem fazendo as coisas do jeito dela, influenciando com a avareza dela, com a maldade dela, com a perversidade dela, com os olhos maus dela. Ela quer continuar reinando com aquilo que é a sua religiosidade fria, com aquilo que é o seu desamor, com aquilo que é o seu egoísmo, com aquilo que é a sua aspereza, com aquilo que é a sua agressividade, com aquilo que são os seus xingamentos, seu mal. Então, Jeú a atropelou, passa por cima. Se você ficar falando, vamos entrar no entendimento, não há entendimento com Jezabel. Porque ainda que por um momento ela se finja de concordada, né, de estar em concordância, na primeira oportunidade ela quer a vingança. E ela quer que o seu plano e a sua visão seja instaurada.
que geralmente é influenciada por sentimentos doentios. A loucura, o sentimento não resolvido, a falta de perdão, a amargura, o ressentimento, o ódio, a acusação. Então, avalie, né, pessoas extremamente difamadoras, que têm prazer de falar mal do próximo, que não consegue ver bem em ninguém, pessoas astutas que não reconhecem, ela está fazendo mal e você fala, isso é mal, ela nega que está fazendo mal e ela diz que você que está errado, que não está entendendo e você sai como culpado e ela nunca tem a capacidade de reconhecer realmente eu errei, o meu coração estava sendo mal, eu te dei aquele conselho, na verdade, visando prejudicar a sua amizade. Eu te dei aquele conselho visando te afastar da sua mãe. Eu te dei aquele conselho visando te afastar do seu amigo. Eu tive inveja. Não. Nunca a mulher maligna agirá dessa forma. Ela não vai dizer realmente, eu tinha um sentimento mau. E diz então que Jezabel foi comida pelos cães. Então eu quero trazer essa palavra e que possa ser edificante, uma palavra forte, né? Mas veio rapidamente ao meu coração e eu quero partilhar com você. Deixa Jezabel sangrar. Ai, que dó, né? Ela maltrata todo mundo, ela ofende todo mundo, ela é maldosa com todo mundo, ela quer o mal de todo mundo, ela quer acabar com todo mundo, mas que dó. Não, querida. Nunca ela vai ser tratada. Nunca ela vai ser curada. Deixa Jezabel sangrar. Porque, na verdade, naquilo que é a sua área de transtorno e loucura, ao tratamento que é a consequência dos seus atos, pode trazer uma luz e um reflexo. É raro? É. A verdade é que a maioria vai se encher mais e mais de ódio, mais e mais de vingança, mais e mais de sentimentos ruins, infelizmente essa é a maioria. Mas que você possa não ser alguém como Acabe, que acaba prejudicando o seu reino, sua liderança, seu ministério, por deixar-se levar, conduzir por pessoas com um coração maligno. Mas que o seu coração seja puro, sensível à voz do Espírito Santo. Por isso que é fundamental o homem conversar com Deus. O grande problema de Acabe, ele tinha um problema, ao invés de ele ir falar com Deus, ele ia se fazer de coitadinho, virava a cabeça para a parede, você pode ver, e ficava chorando. E ela ia lá, eu vou resolver para você. E ela ia resolver as coisas da sua maneira. Então, o homem que aprende a conversar com Deus e a buscar em Deus, isso é o sacerdote, né? Ele aprende a buscar em Deus, ele vai ter respostas, ele vai ter soluções, independente dos burburinhos, independente das vozes contrárias, como ocorreu com Moisés, como ocorreu com Josué, como ocorreu com Abraão. Todos os homens da Bíblia Sagrada foram homens que consultaram a Deus e receberam de Deus um parecer, uma resposta que mudou a sorte deles. Então, seja um homem de Deus, busque a Deus. Deus quer levantar homens na terra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.